Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios e hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos sobre um tema que o nosso ministério está sempre atuando, ensinando, que é louvor e adoração. Eu falei nisso na nossa última aula, na semana passada, sobre o tema soberania de Deus e hoje vamos iniciar este novo tema, um tema bem interessante e vamos lá. Vamos fazer uma breve oração. A partir deste estudo nós vamos fazer estudos, não vamos fazer um estudo muito longo de 1 hora, vamos tentar fazer estudos de meia hora no máximo, para dividir os vídeos, porque muitas pessoas não assistem vídeos muito longos, Então vamos lá, para a gente começar. Pai querido e maravilhoso, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para aprendermos a Tua Palavra, iniciando essa nova série de estudos sobre o tema louvor e adoração. Muito obrigado, Pai, por tudo. Tu és bom, maravilhoso. Usa a minha vida, a vida de cada professor que vai passar por aqui, para que nós possamos ser canais Teus, canais de bênção na vida de outras pessoas, que nós possamos falar o que a Tua Palavra fala, ser boca de Deus aqui na terra, ensinando esse tema muito importante, que é louvor e adoração. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, gente, então nós estamos aqui, e vamos começar essa nova série, e eu quero falar um pouco sobre o que é o louvor, o que é a adoração. Apesar de a adoração ela ser uma forma de louvor, mas tem uma conotação um pouco diferente, Então, louvor, o que é louvor de maneira geral? Eu gosto sempre da gente iniciar com a base e vamos construindo o entendimento, O conhecimento ele é gradativo e ele precisa ser feito por camadas, como se constrói uma edificação. Você lança os fundamentos e depois, sobre os fundamentos, você vai construindo a casa, camada por camada. Se você tentar jogar logo o telhado da casa, construir primeiro o telhado, ela vai cair, Então você lança os fundamentos, constrói as colunas, levanta as paredes, para depois jogar o telhado e depois vir com o acabamento. Então, o que é louvor? Louvor é quando você reconhece. O louvor está ligado a reconhecimento. Quando você reconhece o que alguém ou alguma coisa é, ou o que essa pessoa fez ou faz. Por exemplo, quando você vai para um concerto musical, você tem um concerto de um pianista aí muito bom, então você fica impressionado com o talento daquele pianista, daquele músico. Ele desempenha, ele toca, vamos supor aqui, uma sinfonia no piano, seja for uma peça muito difícil, e demonstra habilidade, demonstra talento, demonstra dom. E aí você, ao final dessa peça, você aplaude aquele músico, você começa a dizer, geralmente em concertos clássicos isso não acontece, mas em outros tipos de show, de bandas isso acontece. Que músico bom, como ele é talentoso, como ele é habilidoso. Você bate palmas, quando é mais livre assim, aquele ambiente mais livre, um jogo de futebol, ou um concerto ao ar livre, uma coisa mais pop assim, a pessoa grita, pula. Tudo isso é uma forma de louvar, ou seja, uma forma de reconhecer o talento daquele músico, daquela banda. E não somente isso, por exemplo, você chega numa construção muito bonita, bem projetada, diferente, um estilo arquitetônico que chama a sua atenção, e você entra na construção da casa e você vê os detalhes que o pessoal construiu com zelo, com cuidado, e você começa a louvar. Meu Deus, que arquiteto talentoso, que coisa bem feita. E também o pessoal que construiu, os engenheiros, os pedreiros, o mestre de obra, o eletricista,
está tudo funcionando bem, né? Você liga as lâmpadas, está tudo, os circuitos bem distribuídos, tudo feito com cuidado, com zelo. Então você começa a louvar aquela pessoa. Esse arquiteto é muito bom, vou contratar ele, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, muito talentoso, etc. Então você começa no dia a dia nós damos esse tipo de louvor às pessoas, né? Então louvor tem a ver com reconhecimento. É um reconhecimento por aquilo que aquela pessoa é ou algo que ela fez, né? Por exemplo, no caso do músico, você reconhece que ele é talentoso, e aí se a peça que ele tocou é uma peça muito difícil, você reconhece o que ele fez, né? O quanto ele se dedicou àquilo ali, o quanto ele trabalhou para que pudesse chegar e tocar essa peça, né? No caso de um músico. Então louvor tem a ver com reconhecimento, é reconhecer algo, o valor, o que a pessoa é ou o que a pessoa fez. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos de fato reconhecendo quem Deus é, a sua grandeza, a sua majestade, a sua bondade, né? E o que Ele fez, né? Ele criou o universo, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele criou os céus, criou a terra, criou a água, criou tudo. Então é um reconhecimento. E você louva a Deus também por tudo que Ele fez por nós, pelo seu sacrifício, por ter enviado seu Filho. Então veja só, quão terrível é quando você faz algo por alguém e você se sacrifica por aquela pessoa ou por alguma coisa e não acontece o reconhecimento, né? Então é injusto, e realmente quando nós, o povo de Deus, nós não louvamos a Deus, não damos glória a Deus, isso é ruim, isso é algo injusto. Então Deus, ele é digno de toda glória, de todo louvor. E nós vamos iniciar aqui esse estudo, já iniciamos, claro, mas vamos iniciar os versículos vendo Romanos 1, 20 a 3. Romanos capítulo 1, versículos 20 a 3. E você vai entender isso que eu falei, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Ou seja, não haja desculpas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então aqui mostra aqueles homens, está falando do início da criação, quando os homens conheciam a Deus, e ele fala, não reconheceram a Deus, não lhe deram glória, não lhe deram graças por tudo que Deus é e por tudo que Ele fez. Quando a divindade e a majestade de Deus estão claramente vistas pela criação, tudo aquilo que Deus fez. Então se espera de nós esse reconhecimento, não só de nós os cristãos, mas de toda a humanidade. Então quando nós não damos a glória a Deus, quando nós conhecemos de Deus e não o glorificamos como Deus, o nosso coração, a Bíblia mostra aqui, nessa sequência, ele se torna obscuro, né? Ele começa a não mais compreender as coisas de Deus. E é interessante que todos nós, o homem foi criado com esse desejo intrínseco, está dentro do homem o desejo de adorar, o desejo de reconhecer. Mesmo uma pessoa que é ateia, um ateu, ele vai ter a tendência de glorificar alguma coisa. Geralmente os ateus glorificam o próprio homem e a ciência.
a ciência humana, né? Mas aqui ele mostra que os homens, eles não deram glória a Deus, não deram graças a Deus, e aí o coração deles se obscureceu, e aí o que é que acontece? Entrou a idolatria, que é exatamente quando você passa a adorar, passa a louvar a criatura ao invés do Criador. Então é o caso até dos ateus, né? Eu posso falar porque eu era ateu, eu sou cristão convertido do ateísmo, eu era ateu até os 17 anos, e o ateu, ele glorifica sim alguma coisa, ele dá glória ao próprio homem, à ciência, ao conhecimento científico, né? E a idolatria que na época da Bíblia, né, da época que a Bíblia foi escrita, era mais comum a adoração aos deuses pagãos, deuses que não existiam de verdade. E no Egito, por exemplo, os deuses tinham metade homem, metade animal, e era comum também o que ele diz aqui. E mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então o homem nasceu com esse desejo de adorar, isso foi colocado por Deus. Há dentro de nós essa inclinação, essa necessidade interior de dar glória a alguma coisa, de buscar uma origem, buscar uma fonte e de reconhecimento. Isso está dentro de nós. E o louvor é isso. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo quem Ele é e tudo o que Ele fez. É por isso, essa é uma das explicações da questão da adoração em espírito e em verdade. A questão de adorar a Deus em verdade, Deus busca aqueles que o adoram em verdade ou na verdade. Isso quer dizer que para adorar a Deus do jeito que Deus realmente quer que você adore, você precisa conhecê-lo, né? A gente vai falar sobre isso aí mais à frente. Então, vamos avançando aqui, e eu quero falar sobre a obra de Cristo que nos restaura para o louvor. Nós nascemos para adorar a Deus. Quando você não adora a Deus, você adora outra coisa, você vai adorar a criatura, mas você vai adorar alguma coisa, porque nós somos criados para adorar e para louvar. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, aqui fala, uma coisa, realmente aqui é um resumo de toda a obra de Deus em Cristo, então é muito profundo. Nós não vamos entrar no assunto que está aqui, porque cada versículo desse aqui, traz realidades espirituais, traz realidades que a gente poderia explorar, mas não nesse tema aqui. Mas o que eu quero falar é da consequência de tudo que Deus fez, né? Nós já vimos que o louvor ele é um reconhecimento, então nós precisamos compreender essas verdades aqui, de tudo que Deus aqui pelo apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1. Então a partir do versículo 3 até o 23 nós vamos ler rapidamente, sem explicar detalhadamente tudo aqui, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus nos abençoa com todas essas bênçãos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Olha só, para louvor da glória da sua graça. Então, primeira vez que ele diz que isso tudo foi para louvor. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o versículo 12, pela segunda vez ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós já vimos que Deus fez um catatal de coisas e tudo isso era para louvor da sua graça. Agora a Bíblia revela várias outras coisas e diz que era para o fim disso, a finalidade era para que nós fôssemos feitos para louvor da sua glória. E ele continua, em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, por 3 vezes, Deus nos revela aqui, através do apóstolo Paulo, que tudo o que Deus fez em Cristo foi para louvor da sua graça e para louvor da sua glória. A palavra glória no original grego é a palavra doxa. Essa palavra quer dizer opinião, julgamento, e depois virou a palavra glória. Ou seja, quando você dá glória a alguém, você está dando uma opinião, você está julgando que aquela pessoa é digna de receber o seu louvor e a sua glória. Você está trazendo o quê? Um reconhecimento. Então é importante para que você possa louvar a Deus verdadeiramente, com base naquilo que é a verdade, você possa reconhecer o que Deus é e o que Ele fez, você precisa ter o entendimento. Olha só o que é que Deus nos fez. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais não quer dizer bênçãos apenas alegria, paz, mas não é isso. Bênção é quando Deus declara o bem sobre você. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, quando Deus fala as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo, bênção se o povo obedecesse, maldição se desobedecesse. A bênção incluía prosperidade, incluía onde que eles pusessem a planta dos seus pés, haveria o bem sobre a vida deles. A ausência de enfermidade, a vitória sobre os inimigos. Já as maldições traziam, eles iam passar necessidade, muito tipo de doença, seriam perseguidos pelos seus inimigos. Então, bênção e maldição é quando Deus declara a bênção ou o mal, o bem ou o mal, sobre a pessoa. Em Cristo nós recebemos todas as bênçãos. Todo o bem que estava prometido no Velho Testamento e no Novo é nosso através de Cristo. E uma das coisas, o objetivo disso, uma das coisas que deve gerar a nossa vida é louvor a Deus, gratidão. Fomos eleitos, predestinou para filhos de adoção, Se você entende que esse predestinou é porque Deus obrigou você a ser salvo, então assista o estudo anterior, que foi exatamente sobre a soberania de Deus. A aula 5 explica o que é a predestinação. Então tudo isso deve gerar glória, louvor da sua graça, aqui no versículo 6, a graça de Deus, tudo o que Ele fez foi de forma gratuita, foi um favor imerecido, nós não merecíamos isso. Imagine você é uma pessoa que fez muita coisa errada, você sabe que você merece uma certa punição por isso. Sei lá, roubou, fez alguma coisa, enganou, e você merecia estar preso. Só que você se arrepende, claro, e a pessoa, o juiz chega e ao invés de lhe prender, ele lhe perdoa e ele ainda dá a você um monte de dinheiro. Ora, se a pessoa acontecesse isso aqui na nossa vida natural aqui, com certeza esse ladrão ou essa pessoa que cometeu algum crime iria se ajoelhar nos pés do juiz e beijar os pés dele e agradecer muito, Então é isso que nós precisamos fazer. Quando a gente entende tudo o que Deus fez por nós em Cristo, nós vamos ter um coração de reconhecer o que Ele fez e nossa boca vai entoar
louvores. Lá em Hebreus, no capítulo 13, diz: ofereçamos sempre por Cristo, né, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se você entrega a sua vida a Jesus, você deve conhecer a obra de Deus através de Cristo, tudo que Cristo fez por nós, e isso aí vai gerar um louvor com entendimento. Você vai louvar a Deus sabendo o que está fazendo. Isso é muito importante, que é uma das coisas que Deus deseja no nosso louvor. Então ele nos redimiu, né? O que é redenção? Redimir era quando você era um escravo, pertencia a alguém, você era escravo, e aí você podia pagar a sua própria, comprar a sua liberdade, ou alguém pagava por essa liberdade. Então você era redimido. Todos nós estávamos como escravos do pecado e de Satanás. E Cristo nos liberta dessa escravidão. Cristo, ele toma a nossa posição. Quem era para morrer na cruz sangrando era nós. Todos nós éramos dignos de morte por causa do pecado. Claro que Deus deixou o homem chegar ao nível de ignorância para poder enviar seu Filho e Jesus poder nos resgatar do pecado, né? Então Jesus assume o nosso lugar na cruz, morre a morte que era para nós, era nossa morte, e aí nos dá a sua vida. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não conheceu o pecado, ele não conhecia o pecado, mas ali na cruz Deus colocou o pecado, o nosso pecado, sobre Jesus. E aquela justiça, né, o caráter perfeito e justo de Cristo é imputado a nós, é atribuído a nós, sem que a gente tenha que fazer nada, exceto, claro, crer. Pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Nós somos tornados justos pela fé, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tudo isso, ele vai falando e vai explicando, e diz com o fim, né, no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Isso demonstra a glória, o poder, a majestade de Deus e o seu amor infinito, como ele pôde fazer isso por nós, de nos resgatar dessa maneira. Então, o último ponto aqui que eu quero chamar a atenção é o fato de Deus ter nos dado o Espírito Santo. Diz aqui no versículo 14, o qual, falando do Espírito Santo, que fomos selados, diz: o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da redenção, para a redenção, né, de pegar de volta. Deus dá essa garantia de que nós fomos comprados, né, fomos comprados por Cristo, e Ele nos dá essa garantia, que é nos dá o seu próprio Espírito Santo. Isso é muito importante, porque muitos da igreja não têm plena consciência do que significa você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso não era uma realidade do Velho Testamento. No Velho Testamento, algumas pessoas recebiam a capacitação do Espírito Santo para desempenhar alguma função, um profeta, um rei, um sacerdote, mas agora na Nova Aliança se cumpre aquela promessa que Deus fez em Joel, que diz que nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Uma realidade de dons espirituais que não havia no Velho Testamento para todos, era para alguns. Mas agora, na Nova Aliança, todos nós somos participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. E isso é uma garantia que Deus está dando, é um penhor, uma garantia de que quando Cristo voltar, nós seremos transformados e resgatados. É uma garantia da redenção do nosso corpo, que é a volta de Jesus e a nossa salvação. Ele garante que nós fomos salvos, porque Ele nos dá o Espírito Santo da promessa. E é o penhor, a garantia da nossa herança.
tudo isso para louvor da sua glória. Então, irmãos, aqui está claro que a própria salvação ela foi dada para que as nossas vidas pudessem dar louvor a Deus. E esse louvor é, como eu falei, um reconhecimento, né, daquilo que Deus fez. E aqui em Romanos, no capítulo 11, nós vamos voltar para Romanos, para a gente encerrar esta aula número 1. Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim: porque dele, né, do Senhor, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Por que é que Deus é digno de receber essa glória eterna? Por quê? Porque tudo é dele, todas as coisas pertencem a Deus. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Todos nós pertencemos a Deus. E por ele, ou seja, tudo foi feito por meio dele, pelo seu próprio poder. Por exemplo, eu posso ter eu sou proprietário de uma casa. Imagine que a pessoa compra uma casa muito bonita, as pessoas chegam para você e começam a elogiar a casa, como uma casa bonita, tudo. Não foi você que fez, mas você comprou, é sua. Então você recebe uma certa glória, um certo reconhecimento pelo fato de ter comprado aquela casa. Você tem bom gosto, que essa casa é muito bonita, é muito bem feita, é ventilada, é bonita, né? É decorada. Aí você recebe um louvor, as pessoas, puxa, parabéns, né? Você tem muito bom gosto, etc, etc. Você recebe um louvor porque você é o dono da casa. Agora imagine que você não é o dono da casa, mas você é o arquiteto, você cuidou da construção daquela casa, você projetou aquela casa. Aí as pessoas chegam: puxa, você que projetou? Foi muito bonito, olha que essa pintura muito legal, essa decoração, essa frente, esses muros, esses detalhes que você projetou, parabéns, você é uma pessoa muito talentosa, você é muito esforçado, e começa a louvar aquele arquiteto, né? Um exemplo aqui. E imagine que você é o dono da casa e você projetou aquela casa e você construiu aquela casa, e aquela casa é maravilhosa. Então, quando as pessoas chegarem, você vai ser, e vão elogiar você, você vai ser digno de honra dobrada, não é? Porque você é o dono, você que fez, você que projetou, você que sustenta aquela casa. Nossa, então você vai receber toda a glória ali daquela casa, né? Porque é nesse sentido que ele diz, porque dele, de Deus, por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou a ciência humana, por exemplo, a física, a química. Os cientistas podem não reconhecer, mas foi Deus quem criou todas aquelas leis, toda a beleza, né, da natureza, os animais, a diversidade da natureza, tudo Deus criou. Claro que também está contaminado por causa do pecado, né? No princípio era tudo perfeito. Então tudo é dele, pertence a ele, foi criado por ele. Ele projetou todas as coisas e tudo é para ele. Tudo volta para ele, tudo vai prestar contas a ele. Então Deus, ele é digno de toda a honra, de todo louvor. E nós fomos criados para dar esse louvor ao nosso Deus. Amém? Então essa é a primeira aula, esse é o primeiro fundamento. Fomos criados para louvor. Se a gente não adora a Deus, vamos adorar a criatura, a criação. Mas nós que conhecemos a Deus, vamos adorá-lo com entendimento. Precisamos entender a obra, tudo o que Deus fez e a obra redentora de Cristo, para que nós possamos louvá-lo com entendimento. E que tudo foi feito por Ele, Ele é o dono e para Ele são todas as coisas.
Amém, queridos? Então, na próxima aula nós vamos dar prosseguimento a esse assunto e que Deus abençoe a sua vida.